E durante o programa a gente tem falado, né, sobre os deveres que todo cidadão tem ao estar no trânsito, seja ele motorista, pedestre, ciclista ou motociclista, todos nós precisamos ter prudência e respeito, né, Rafael? Exatamente, Vá. Bom, além dos deveres, nós também temos direitos no trânsito. Direitos que muitas vezes desconhecemos como agir em caso de acidente. O que podemos fazer para nos resguardar, né? Juridicamente falando. Olha só, se houver uma vítima, o que fazer? São muitas perguntas, não é mesmo? Bom, mas para nos responder essas e outras dúvidas, com a gente no estúdio está o Dr. Bruno Teodoro, advogado especialista em processos relacionados a acidentes de trânsito. Seja bem-vindo, Bruno. Boa tarde. Olá, boa tarde, tudo bem? Tudo ótimo. Bruno, seja bem-vindo ao Sala de Estar. Bruno, é claro que Obrigado. ninguém pode se envolver em acidente de trânsito. Assim, mais uma vez, uma situação é importante saber como que a gente age nesse momento, né? Que assim, para que seja resolvido da melhor forma possível. Perfeito. Vamos lá. Rafael, o que a gente instrui todo mundo teve um acidente, primeira coisa, a gente tem que verificar, nós temos que verificar se teve vítima. Se tiver vítima, a primeira coisa que nós temos que fazer, de fato, é ligar para o SAMU ou o Corpo de Bombeiro, vai depender da cidade, né? Não teve vítima e o que a gente sugere é fotografar o local, tá? Imediatamente, pegar os dados do outro condutor, da outra pessoa envolvida no acidente, para que, assim, na hora de fazer o boletim de ocorrência, ninguém não tenha problema e não tenha divergência também no que foi relatado pelas partes, tá? Uhum. E aproveitando, Bruno, Perfeito. assim, qual que é a importância, né, nesse contexto, de se fazer um boletim de ocorrência? Certo. O boletim de ocorrência, na verdade, ele vai documentar a sua versão dos fatos. Se a polícia for até o local, ela fotografa também o veículo e ela anota todos os danos que o carro ou a motocicleta, a bicicleta, enfim, sofreu para constar no histórico do carro. Hoje, inclusive, dependendo do nível de acidente e o que for relatado no boletim de ocorrência, o seu carro não estará mais apto para circular e, após o reparo, ele vai precisar fazer uma nova vistoria no Detran. Por isso que é importante, na verdade, fazer o boletim de ocorrência até pela segurança do veículo que posteriormente você irá conduzir, né? Uhum. E no seu Tá? dia a dia, Bruno, já falando aí quais são os principais tipos de caso Uhum. que você costuma lidar, né, na área de direitos no trânsito? Certo. Vamos lá. A grande maioria hoje, pelo número de motos, na verdade, que cresceu muito no nosso cenário, né? E hoje também com o transporte por aplicativo de moto, infelizmente, o número maior nosso de atendimento é com o motociclista e todos os acidentes, de fato, ou é por falta de sinalização, que vai fazer uma conversão, ou por falta de atenção até mesmo do motociclista. Às vezes o motorista já até sinalizou, porém ele acha que vai conseguir fazer essa manobra de ultrapassagem, passar pela direita, que não pode, ele insiste e acontece. O segundo caso aqui nosso é o trânsito quando está muito parado, o arranque para o tempo inteiro. Às vezes uma distração ali, o carro da frente já freou, vem a colisão traseira e o transtorno, né? E é bem chato. São Uhum. os dois maiores índices nossos aqui de atendimento hoje do escritório, são esses casos. Bacana, bom. E assim, já falando, né, contextualizando um pouco, se acontece um acidente, quais que são os recursos, né, disponíveis aí para quem sofre tanto danos materiais quanto pessoais? Quais são os direitos que a gente tem, Bruno? Certo. Vamos lá. Ó, primeira coisa, se a parte que te causou o dano ela tiver seguro, ok, via de regra, as seguradoras não criam tanta burocracia para indenizar, tá? Agora, quando o causador do acidente não tem seguro, o que você pode fazer é acioná-lo. O que eu falo, tem que documentar tudo. Se você comprou remédio, exame que você fez, quanto tempo que você ficou sem trabalhar, tudo para documentar que você tem o direito ao regresso desses valores. Se você mandar reparar o carro, guardar nota fiscal, tudo certinho do que foi feito no carro, e você tem o direito de pedir o que foi reparado no carro, mais o tempo do carro parado,
E a indenização por dano moral também você tem direito na grande maioria dos casos, tá? Uhum. Existe um prazo mínimo ou máximo para que a seguradora faça, né, ressarcimento, faça esse atendimento, Bruno? Perfeito. Seguradoras, via de regra, elas pedem um máximo de 30 dias para indenizar. São poucos os casos de seguradora que elas demoram mais que isso. Hoje o nosso grande problema são as associações de proteção veicular. Essas associações demoram um pouco mais a indenizar e, na grande maioria, elas não indenizam a questão de dano corporal e moral. Aí você tem que ajuizar a ação contra além de incluir no polo a associação, você também deve incluir a pessoa que te causou o dano, porque aí os dois ali vão discutir quem vai pagar o seu dano total sofrido, tá? Legal. Para explicar para o pessoal de casa, Bruno, existe um seguro, né, o DPVAT. Queria que você explicasse para a gente o que é e, assim, como a gente pode acioná-lo. Isso, vamos lá. Agora ele sempre, na verdade o DPVAT sempre existiu, agora ele volta com o nome de SPVAT, salvo engano, e esse valor, na verdade, se você sofreu qualquer tipo de acidente no trânsito, você tem direito, tá? Hoje, o valor máximo é 13.800, salvo engano, mas é para caso muito grave, é caso de morte ou então de amputação de membros, tá? E essa indenização tem uma variação ali, tem um valor mínimo de R$ 1.500 para danos mais leves. E hoje o requerimento é feito na Caixa Econômica Federal. Você só deve levar todos os seus documentos do acidente, boletim de ocorrência, exame médico, e entregar lá no guichê da Caixa. Eles vão te instruir tudo bonitinho, tudo certinho. E aí vai ser avaliado por um perito qual que é o valor da indenização que você tem direito, tá? Hoje, a cobrança dessa taxa vai voltar, ano que vem volta, porque os cofres foram zerados. Na verdade, o que aconteceu? Que a gente ficou um tempo aí sem pagar, salvo engano, desde 2019, porque a seguradora líder, que era a responsável à época, tinha arrecadado mais e tinha feito uma boa reserva ali, então o governo passado achou justo, né, não recolher mais para ficar arrecadando. Aí agora que os cofres serão abaixados, ano que vem o imposto volta, a taxa volta a ser cobrada. Bacana. Bruno, a gente agradece, né, por esclarecer os direitos que a gente tem quando e como se comportar durante algum tipo de acidente, né? Então, assim, te agradeço pela participação aqui no Sala de Estar e que você possa voltar outras vezes para a gente falar mais sobre esse assunto. Tá ok, obrigado, viu, Rafael? Qualquer coisa a gente está à disposição. Obrigado a você. E, gente, tão importante, né, quanto saber os nossos direitos e deveres quando estamos envolvidos em um acidente, é saber como agir em casos que há vítima na situação. O repórter Leonardo Apolinário foi acompanhar uma simulação de acidente e de resgate e mostra pra gente. Boa tarde, Rafael. Boa tarde, Vanessa. Como vocês disseram, da importância de como agir. Quem vai falar para a gente é a professora Gleice Gonçalves. Ela é subcoordenadora do curso de enfermagem da Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais. Professora, boa tarde. Qual que é a importância desses primeiros socorros e como agir em casos de acidentes? Boa tarde. Esses primeiros socorros, eles são essenciais para evitar o agravamento dos traumas, né, que são secundários aí aos acidentes de trânsito. E a realização desses primeiros socorros, ela pode ser feita em parte pela população geral. Então aqui nesta ação a gente desenvolve habilidades, né, com estudantes da rede de ensino, principalmente pública de Belo Horizonte, que vem visitar o evento, sobre como agir nessa situação. Né? Então, primeiro tem algumas estratégias que podem ser realizadas por leigos, né? Principalmente a população jovem que está visitando aqui o evento hoje, como vocês estão vendo. E depois a gente mostra numa simulação a atuação de profissionais de saúde, né? Qual é o papel deles, quais são os procedimentos que são realizados para poder resgatar essa vítima com segurança. Nós estamos no Maio Amarelo e aqui hoje tem um evento
muitas pessoas aqui presentes também, juntamente com bombeiros e outras forças que são parceiras e ajudam no dia a dia e estão aí nas ocorrências de trânsito. Isso. Então, na simulação que vocês vão ver, a gente faz em parceria, né, com o Departamento de Estradas e Rodovias uma ação de simulação. Então, a gente observa a presença do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Serviço de Atendimento Médico e Urgência, onde há uma vítima presa nas ferragens de um carro, né? Então, esse carro foi envolvido em um acidente automobilístico, essa vítima está presa. Os bombeiros entram inicialmente na cena, retirando a vítima que estava presa às ferragens. Então, vocês podem observar a utilização de equipamentos, de maquinários pesados para poder cortar, né, esse veículo, remover essa vítima com segurança. Na sequência, eles entregam essa vítima, né, numa prancha para os profissionais de saúde. Então, os alunos e professores da Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais, que são alunos aí principalmente do curso de enfermagem, fisioterapia, medicina, psicologia, odontologia, eles realizarão esse atendimento na forma de simulação. As fraturas expostas, elas têm um grande potencial de perda sanguínea, né? Principalmente envolvendo abdômen, pelve, região femoral também. E essa perda sanguínea, ela está fortemente associada com choque hipovolêmico e secundariamente ao choque cardiogênico, uma das grandes causas de morte antes da chegada desse paciente no ambiente intra-hospitalar. As queimaduras, né, elas têm uma associação com mortalidade um pouco menor, mas elas precisam ser tratadas de uma maneira em que não haja um risco de contaminação para quando esse paciente estiver já internado no ambiente hospitalar. E as lesões de coluna, né, coluna vertebral e principalmente coluna cervical, a prevenção destas, né, através da imobilização cervical e da imobilização completa do paciente em prancha, elas vão ter o seu risco bastante reduzidos quando feito de uma maneira correta, e isso vai impactar na sobrevida desse paciente e também na diminuição das sequelas pós-acidente, porque esse paciente ele pode ter, a partir de então, uma paraplegia, né? E isso, de fato, compromete muito a qualidade de vida que esse indivíduo sobrevivente vai ter.